pelo menos aprendi demais com isso com o tempo. Então assim, porra, cara, os livros da minha época eram os livros de 400 páginas com margem de 1 centímetro, fonte 6 e tudo grudado em cima, espaçamento único, sem uma figurinha. Quando a gente começa a gravar, quando a gente começa a entrar nesse mundo, a preocupação era muito mais com o conteúdo do que com a forma como o conteúdo é transmitido. O Quid era mais importante que o Quomodo. De certa forma, eu acho que a sensação que eu tenho, não sei se vocês têm também, que há um gap geracional para as pessoas mais novas. Eu aprendi isso muito com a geração que vem depois da gente, que não basta ser um programa da Rai, 4 cabeças fumando e gritando uma contra a outra. Então hoje, o cara que tá vendo a gente tá num estúdio bonito, com um microfone legal, com uma produção legal. O livro é isso. O livro, ele, além de ter o conteúdo, ele tem uma preocupação imagética, uma preocupação semiótica, que é uma preocupação que não foi a preocupação da nossa geração, porque a gente recebia as coisas muito na traulitada. A gente lembra, as coisas maravilhosas são capa de livro da década de 80 e 90. Né? Então assim, desde a capa, até a forma como é escrita, até paragrafação, tudo isso foi mudando muito. Eu também venho aprendendo muito ao longo do tempo que a gente tá na internet, eu, Alberto, a forma como a gente tá hoje, da importância de ter um som legal, da importância de ter uma imagem legal, da importância de ter toda essa estrutura. Quando você pensa na sua trajetória toda na internet, você nota o quanto que muitas vezes algo que eu acho que pra mim foi um aprendizado transgeracional, porque eu não via a importância disso no começo e pensava que era frescura. E depois você vê que você consegue reter um pouco mais a atenção. Isso te ajuda nessa batalha, porque a gente tá numa batalha que é essa, né? Que é de attention span. A galera tem cada vez menos. Só que pra reter, você precisa de mais. Então você fica nessa batalha da ética com a estética. Você passou por isso. Então, é que a gente tem um privilégio, João, que talvez vocês não tenham tido quando vocês resolvem fazer conteúdo, é que quando a gente se reúne em 2016, com vários divulgadores científicos pra criar o Blablalogia, que surge como um coletivo de criação de conteúdo, e depois passa a ser o meu canal e o da Camila, a gente, vou fazer um parênteses aqui, muita gente fala da nossa influência no Ruas. Inclusive, a Camila, a gente tava discutindo outro dia que é uma influência negativa. Gente, nós somos péssimas influências. Ele devia continuar publicando livros sobre Deus, religião, um sábado qualquer, que ele vendia muito mais do que os livros que ele vende de ciência. Então, mas o Ruas, ele já traz essa visão pra gente do começo da internet. E o Ruas, ele traz duas coisas que pra mim são muito importantes. Você fala de forma. Então, desde o começo ele fala de logo, disso, daquilo, de que cada programa tem que ter uma estética. Porque não passou pela academia, né, filha da puta? Então. Aí depois fala que não passou nada. Não passou não. Não, ele não traz nada. Porque... Eu não sei, ele lembra que todo o design gráfico do Blá Blá do início é seu? É verdade. Então. Você não lembrava, né? Esses dois, eles influenciaram muito também na minha virada científica, né? Só de falar de ateísmo, religião e começar a ir muito pra ciência. Por quê? A divulgação científica estava começando a pipocar, mas o máximo que eu fazia era tipo a tirinha didática sobre Einstein, sobre Darwin. E aí eu comecei no YouTube a fazer o canal Quer Que Desenhe, o extinto Quer Que Desenhe, que eu tive que parar por questões de tempo, mas eu tentava explicar matérias didáticas em animações. E o Emílio viu isso, achou muito legal. Aí ele foi na CCXP, pegou a minha tarde de autógrafo, levou a Helena, que é a filha dele, eu troquei altas ideias com a Helena, e o Emílio falou, olha, tô querendo fazer um encontro lá em casa, moro em casa. Não, antes, eu falei, eu tenho uma grana pra fazer um projeto do Quer Que Desenhe. Foi antes do encontro. Eu tô com dinheiro. Eu tô com um dinheirinho aqui, vamos fazer um projeto junto. Ô, foi glória. Isso. E aí ele financiou um vídeo do Quer Que Desenhe, primeiro vídeo do Quer Que Desenhe. A gente escreveu juntos, nós escrevemos juntos. Foi muito legal. Aí a gente se encontrou pessoalmente. E o Babá surgiu. Calma. E aí ele falou, tô querendo fazer um encontro lá em casa e juntar uns divulgadores científicos. Aí eu, legal, eu não conhecia ninguém até então. Eu conhecia só o Pirula. Que eu tinha mandado mensagem pro Pirula, gosto do seu canal. Ele falou, gosto do seu também, bora tomar uma cerveja? Bora. E a gente foi pro bar e tomar uma cerveja. Aí trocamos contato. E aí, eu liguei pro Pirula e falei, cara, semana que vem vai ter um encontro de divulgador científico. Na verdade, o Pirula foi por sua causa. Um cara chamado Emílio aí. Que Emílio? Que eu conheci. E lá em Campinas. Bora, ele bora. Cara, foi quando a gente chegou lá, o Emílio não tava brincando, não. Ele tem uma liga fantástica que ele conseguiu reunir divulgadores científicos de toda parte do Brasil. Veio o Calazan lá do Nordeste, o Átila tava lá também, o Slow tava lá do Rio de Janeiro. Pedro Loss. O
O Pedro Loz, do Sul, os divulgadores científicos vieram cada um de uma parte do Brasil e se concentraram Todo naquele... mundo se perguntando quem é esse tal de Emílio. naquele pixel em Campinas, e a gente tirou uma foto icônica, que se algum de vocês tiver a foto, vamos botar aqui na frente, foi o primeiro encontro Illuminati de divulgadores científicos que estavam nascendo ainda. A coisa estava nascendo ainda. Então, ali começou muita coisa. E aquele contato todo, aquela magia de todo mundo se conhecendo, com certeza influenciou muito a minha tendência a ser cada vez mais científico. Sim. Tem um outro nome que a gente tem que citar nessa história, que é do Fafá, do Rafael Bento Soares, sim. que é ele quem conhecia todo mundo. Era assim, ó, ele conhecia todos os divulgadores, e aí ele conhecia a gente, e a gente conhecia você. E você conhecia o Pirula. E aí juntou tudo. E o Milho era o proxeneta com dinheiro falando dança. Exato, dança e crianças científicos. Agora, antes... E eu só queria falar mais uma coisa do livro, que é isso. Você fale meu nome enquanto você chora. Então, foi exatamente isso. Exatamente isso. E então a gente já começa com essa ideia estética vindo do Ruas. E aí a segunda coisa, que é um conflito que a gente sempre passa, que eu já conversei disso com você em off, que é, empresta o livro aqui um pouquinho, isso aqui ele tem duas características. O primeiro esse é o livro que a gente sonhava em ler quando a gente estava no ensino médio. Tá? E na graduação. E na graduação. Então, eu que li ele, eu falei com vocês e tal. Esse aqui é o livro que, assim, eu teria me apaixonado por ecologia antes se eu tivesse lido esse livro. E a segunda... Cara, a primeira coisa que eu falei, eu quero que meu menino leia. Eu fui falar com o Eric, saca? Tá lindo o livro. E a segunda coisa que aí a gente aprendeu com o Ruas também, e que é uma coisa que a gente nunca escondeu de ninguém, é que isso aqui tem que ser bonito porque isso daqui é um produto. Porque o blá blá, porque eu e a Camila precisamos pagar as nossas contas, porque o Reinaldo precisa pagar a conta dele, porque o Pedro precisa pagar as contas dele, e a gente sabe que além da gente querer ter orgulho do livro, porque ele realmente tá lindo, ele bonito é mais fácil de vender do que se ele não fosse tão bonito. E aí a gente quis fazer bonito do jeito que a gente achava bonito. A gente achou um artista incrível, que é o Pedro Matalo, um grande amigo nosso, que trabalhou nas artes do livro. Então ele tem toda essa preocupação de ser esse produto. E isso gera um medo na gente, que é, eu não quero, Alberto, que você compre porque eu sou um cara legal. Eu quero que você compre pra ler. E aí eu fico com medo das pessoas comprarem e não lerem. Então eu vou falar pras pessoas assim, compra 2. Um você deixa na estante pra ser bonito e outro você vai ler e daí você vai emprestar pro seu tio, pro seu primo, pra todo mundo ler. Porque eu acho que o livro tá bem legal. Então, e se eu quiser adquirir esse livro, Emílio, como eu faço? É a pergunta que eu ia fazer. Né? Obrigado, Rua. A gente